que alguns cristãos estão deixando as igrejas verdadeiras, estão seguindo líderes pelo YouTube, estão fazendo a ceia em casa, estão comungando em casa. E o pior, irmãos, são pessoas que estavam seguindo o evangelho anos após anos numa igreja séria, deixaram a igreja séria para seguir um líder que nem sabe que eles existem. O texto já está aí no mural. O que era desde o princípio, e o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu quero orar, mais uma vez, vamos orar. A oração é a chave da vitória, e nós cremos nisso, irmãos. Oh Deus, nós oramos gratos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos mais uma vez para engrandecer o teu nome. E somos gratos por mais um momento de ceia com a sua igreja reunida. Nós te somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Oh Pai, nós lemos a tua palavra que foi escrita há tantos séculos atrás. Foi tão importante e continua sendo importante nos dias atuais, pois é o teu Espírito que renova essa palavra, é o teu Espírito que faz com que ela seja significativa para nós hoje. E nós cremos, Espírito Santo de Deus, no teu falar, no teu operar. E é por conta disso que nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. Vem sobre nós, Espírito, e dirige as nossas vidas para o louvor da tua glória. Louvado seja Deus. Nós lemos a primeira epístola universal do apóstolo São João. Essa epístola ou essa carta, ela tem um diferencial das outras cartas, que a grande maioria, quando Paulo escreve, ele identifica e ainda informa para quem a carta está sendo direcionada. Mas nós começamos a ler essa epístola e ela não fala para quem está sendo direcionada, nem cita o nome de quem está escrevendo. Ela tem esse diferencial. Com o passar dos séculos e os estudiosos foram buscando mais e mais detalhes e chegaram a esse consenso, a tradição atribuiu essa carta a João, o mesmo que escreveu o Evangelho. Então nós, também por tradição, entendemos que essa carta foi escrita por esse homem que teve a oportunidade de estar próximo a Jesus. Esteve ao lado de Jesus, comeu com o próprio Mestre, andou com o próprio Mestre. E posteriormente, depois da morte e ascensão de Cristo, dá para imaginar o quanto isso impactou a vida daquele homem. Por quê? Porque João foi um discípulo que entregou totalmente a sua vida para o Evangelho. Ainda jovem, seguia Jesus aonde quer que fosse. E depois continuou levando esse Evangelho, levando a palavra do Senhor
E também, segundo a tradição, ele foi provavelmente o último dos discípulos a morrer. Morreu com quase 100 anos de idade. Então, baseado em todos esses detalhes, a carta, ela não inicia com saudação, não tem um endereçamento, mas aqui nós temos algo em particular. E para nossa meditação, eu separei o versículo 7. Ele diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, eu tirei esse versículo para que ele seja o versículo-chave para essa ministração, para que venhamos a entender a finalidade, a importância de todo esse cuidado que o Senhor tem para com a vida dos seus. É o Senhor quem dirige a sua igreja, o Senhor coordena o seu povo através do Espírito Santo de Deus. Esse homem pelo qual nós acabamos de falar, ele esteve quando o Espírito Santo de Deus, no dia de Pentecostes, tomou todos aqueles que estavam reunidos, e ali foram vistas como línguas de fogo, repartidas sobre a cabeça de cada um. João presenciou a manifestação do Espírito Santo de Deus. Provavelmente João também deve ter presenciado a morte dos outros apóstolos. Ele deve ter visto as perseguições que ocorreram. Ele vivenciou todo esse aspecto que poderia ter colocado pavor e medo no coração, mas muito pelo contrário. À medida que quanto mais ele se aproximava da luz, como ele escreve aqui, a luz verdadeira, a verdadeira luz, Deus se apresenta como luz. Deus se apresenta como aquele que abre os caminhos e os olhos dos homens. Então essa linguagem é uma linguagem extremamente profunda. É uma linguagem que vai muito além do básico. E ele fala para irmãos que sabiam do que ele estava falando. Eles estavam vivendo, provavelmente, distantes ali da comunidade cristã. Estavam sendo questionados por algumas seitas, e uma delas eram os gnósticos. Os gnósticos eram uma seita que eles ensinavam, eram como se uma seita filosófica. Eles ensinavam que o corpo era mau, mas o espírito era algo bom. Então, algumas dessas seitas, eles procuravam ser ascetas. Ascetismo era uma forma de expurgar. Ainda essa semana eu falei disto, na quinta-feira, expurgar. Então, esses gnósticos, eles entendiam que, por conta do corpo ser mau, eles não entendiam e não aceitavam como que alguém que poderia se dizer filho de Deus habitou num corpo carnal. Isso não fazia sentido algum para os gnósticos. E eles negavam que Jesus havia vindo em carne. Isto para os gnósticos era algo impossível, era algo incabível. Como um ser santo poderia encarnar? E aí entra a falta de entendimento, como eles estavam nas trevas, porque os homens, quando buscam a solução neles mesmos, quando os homens buscam solução em religiões que eles mesmos criaram, tudo isso só traz confusão, só traz engano, porque é o homem em busca de respostas que ele mesmo, homem, tenta dar respostas. E as respostas que o homem traz, elas são respostas que dizem respeito à questão onde os homens nasceram e viveram e no período em que viveram. Então, no período em que isso foi escrito, pouca coisa se conhecia. Nós estamos vivendo no século 21 e muitas coisas hoje nós temos conhecimento. Por conta da ciência que evoluiu, nós temos um conhecimento muito vasto. Se pudéssemos nos transportar para o período em que isso foi escrito, nós seríamos cientistas, seríamos pessoas extremamente sábias comparadas com o entendimento que eles tinham. E essa evolução, apesar de tanta evolução,
Ainda a humanidade continua vivendo nas trevas. Em alguns países, citando a Ásia, por exemplo, são países extremamente populosos e onde milhões de pessoas ainda vivem nas trevas. Países como a Índia, que muitos ali são tidos como homens santos, são pessoas que são ascetas também, ou seja, pessoas que se afastam da comunidade, vivem fazendo jejuns prolongados, são pessoas que se martirizam, se afastam das suas famílias, vivem isolados, buscando uma espiritualidade superior. E nada disso, amados irmãos, pode aproximar o homem de Deus, porque esses homens que fazem tais coisas, eles procuram santidade neles mesmos. Eles procuram que eles sejam valorizados e vistos como santos por conta do sacrifício que estão fazendo. Mas veja que o Evangelho, ele é diferenciado. Hoje nós tivemos pela manhã um estudo, estamos estudando em Gálatas. E quando Paulo escreve para a comunidade em Gálatas, ele escreve para uma comunidade que estava se afastando da plenitude, se afastando da condição de que a santidade não vem do esforço físico do homem, mas a santidade ela vem por conta de entregarmos para que o Espírito Santo faça esse papel em nós. E quando nós vivemos, irmãos, essa espiritualidade genuína, quando nós nos aproximamos da luz verdadeira, a luz que traz tudo aquilo que está escondido, e revela todo o engano, revela toda a torpeza do nosso coração. E é por conta disso que a luz, ela é verdade. A luz afugenta as trevas. A luz nos traz a verdadeira ação. A luz, ela revela os caminhos verdadeiros. E nós temos em Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Onde que o cidadão cristão busca a certeza, ele busca na palavra. Onde que a igreja verdadeira, ela se coloca na dependência da palavra. É a palavra que nos impulsiona, é a palavra que nos dá direcionamento, é a palavra que nos revela que nós precisamos buscar ainda mais ao Senhor. Então a palavra é a luz, a palavra é a boca de Deus falando com os homens. Enquanto isso, a sociedade despreza a Bíblia. A sociedade despreza os homens do livro da capa preta. A sociedade ridiculariza os evangélicos. Como podem acreditar em contos de fada? Como podem acreditar em histórias tão estranhas quanto estas? Mas, irmãos, aí onde está o grande diferencial. Grande parte da humanidade acredita em reencarnação. Eu falei para vocês agora há pouco lá da Índia. Eles acreditam em deuses, elefante, deuses, ratos, deuses, crocodilos. Acreditam que pode reencarnar em uma mosca, pode reencarnar em uma barata. Isso é fantasioso, mas uma grande parte da população na Índia acredita isso. Na Ásia, propriamente na China, se acreditam em espírito de antepassados. Os chineses são espiritualistas, os chineses são materialistas, os japoneses acreditam também que podem receber apoio dos seus antepassados. Eles fazem oferenda aos seus antepassados, acreditam em coisas nesse mundo espiritual. Estão vivendo num mundo tenebroso, numa ignorância. O evangelho tem sido perseguido por esse povo. Na Índia mesmo, a igreja tem sido perseguida. Todas as semanas, em alguns lugares da Índia, as igrejas são queimadas, as igrejas são derrubadas. Em várias partes da Ásia, os cristãos são perseguidos. Mas por que são perseguidos? Por quê? Porque eles falam a verdade. E quando a luz, irmãos, expande nas trevas, as trevas se agitam, o mundo espiritual tenebroso se agita, e o inferno se agita e tenta destruir a igreja. Mas cada vez que derruba-se uma igreja, cada vez que se persegue um cristão, mais cristãos se levantam, mais igrejas se levantam, mais o povo fortalece.
Porque a igreja, ela não cai, irmãos, porque nós estamos fortalecidos na palavra. Se a igreja estivesse fortalecida em figura humana, se nós estivéssemos fortalecidos em quem quer que fosse, quando essa pessoa caísse, tudo desmoronava. Mas a igreja está firmada naquele que vive para sempre, naquele que ressuscitou, como nós cantamos. Jesus Cristo é ressurreto, como João estava falando. João estava falando para aquela comunidade: vocês não estão firmados em coisas banais, vocês não estão firmados em filosofia humana, vocês não estão firmados em quem quer que seja. A nossa firmeza vem do único Deus, daquele que tem um filho, um único filho, e esse filho veio ao mundo e se transformou em homem, e viveu como homem, e venceu a morte, para que todos aqueles que estejam nele também saibam que nós venceremos a morte. Deus é luz, Deus é luz, e como Deus é luz, a luz do Senhor nas nossas vidas, ela faz com que nós venhamos enxergar quando algo está errado. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos avisa. Então, a luz, ela é verdade. As trevas é a ignorância, o erro. Moralmente, a luz é pureza e as trevas é mal. Deus, Ele permite, na sua grandeza, que o mundo tenha essa divisão entre trevas e luz. O mundo existe da forma que é, amados irmãos, porque Deus assim permitiu. Deus conhece a natureza e conhece os homens que Ele criou. E por conta de ser Deus como Ele é, a dignidade e a soberania desse Deus, ela vai muito além do que é possível o homem calcular, mensurar, medir. E João, ele estava expressando essa mudança radical, uma mudança na comunidade quando ela se tornava cristã, uma mudança na mentalidade, uma mudança no comportamento, uma mudança na forma de olhar o mundo, de encarar as coisas. E o cristianismo, ele nos torna diferentes, porque à medida que nós somos transformados, a luz, ela revela, como eu citei, ela revela as coisas que não estão bem. Se nós imaginarmos um quarto escuro, um cômodo escuro, totalmente escuro, pode estar cheio de coisas feias, de coisas quebradas, cheia de sujeira, mas se você entra ali no escuro, você não está vendo nada, mas está num lugar que está cheio de sujeira. Mas basta uma luz entrar no ambiente escuro e vai revelar toda a sujeira, vai revelar tudo que está errado. Então é por isso que os homens detestam o cristianismo, porque o cristianismo revela o que está errado, o cristianismo revela a sujeira, o cristianismo revela a impureza, o cristianismo é contra tudo aquilo que o homem ama. O homem adora ser exaltado, o homem adora a luxúria, o homem adora se envolver com coisas ruins. Mas o Evangelho, ele vem e mostra: isso não serve, isso não é para os meus escolhidos, isso não é algo valoroso. E aí isso faz com que os homens odeiem o cristianismo. Mas glória a Deus por isso, irmãos. Porque quando a igreja é aplaudida, alguma coisa está errado. Quando as pessoas estão aplaudindo a igreja evangélica, alguma coisa não está certa. Porque é a igreja que bate contra o pecado, a igreja que investe contra o demônio, que investe contra as potestades do ar, ela não pode estar acomodada, ela tem que estar incomodada, porque o papel da igreja é incomodar o mundo, incomodar as trevas, libertar os cativos e trazê-los para a luz. Este é o papel da igreja de cada um de nós. Nós somos chamados para a luz, e a luz revela todas as coisas e deixa tudo em evidência.
Os homens escondem e detestam que os seus podres apareçam. Quando os podres aparecem, aí tudo desaba. Seja na política, seja no esporte, seja onde quer que for, nos relacionamentos. No relacionamento ou no envolvimento onde há pureza, onde há singeleza de coração, onde as coisas são tidas às claras, nós não temos situações que vão nos deixar desamparados ou desiludidos. É por conta disso que o Senhor sempre foi bem claro quando esteve aqui na terra com seus discípulos. Ele disse que assim como perseguiram ao mestre, também perseguirão aos discípulos. Assim como odiaram a ele, o povo dele também seria odiado. E tudo isso tem acontecido, irmãos, e continua nos dias atuais. A igreja é odiada, a igreja é perseguida, então nós servimos a um Deus verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, e tudo o que ele disse está ocorrendo desde lá do passado até os dias atuais. E nós temos certeza que servimos a um Deus verdadeiro. Por quê? Porque assim como João estava escrevendo para aquela comunidade que estava vivenciando uma afronta dos gnósticos, nós vivemos nos dias atuais algumas seitas heréticas que dizem que Jesus não é Filho de Deus. Algumas seitas não acreditam, negam que Jesus seja o Filho de Deus. Uma das seitas que negam que Jesus é o Filho de Deus é o Testemunha de Jeová, que algumas pessoas até confundem com evangélicos. Eles não são evangélicos e nunca foram, e também não gostam de evangélicos. Tá? Eles negam que Jesus seja o Filho de Deus, negam. E veja que há muito tempo isso vem acontecendo, e muito tem se levantado, infelizmente na nossa cidade muitas pessoas seguem, e andam nas trevas. E de onde foi que saiu isto? De onde foi que saiu o líder? Saiu de uma igreja. Assim como João está falando, alguns saíram do nosso meio. Alguns saíram do nosso meio e estão falando coisas, estão pregando coisas erradas. E não é diferente, irmãos. Muitas seitas têm surgido, muitos falsos profetas têm surgido, muitos falsos profetas ensinando coisas erradas. E uma multidão estão seguindo esses falsos profetas. Porque é fácil seguir um cristianismo que não pede mudanças. É fácil seguir um cristianismo que as pessoas do jeito que chegaram continuam, não há mudança, não precisa mudar, fique do jeito que está, assim está bom. E essas pessoas não estão seguindo a Bíblia, estão seguindo o conselho de homens. Conselho de homens. Eu ouvi recentemente um desses líderes aí de YouTube falando, foi dado a ele uma pergunta. Perguntaram a ele a respeito de batismo. E ele estava explicando, é um desses líderes que alguns cristãos estão deixando as igrejas verdadeiras, estão seguindo líderes pelo YouTube. Estão fazendo a ceia em casa, estão comungando em casa, e alguma dessas igrejas que eu vi o cidadão falando, olha, nós temos mais de 5.000 membros. Esses 5.000 membros são fictícios, estão no mundo digital. Na igreja, eles nem conhecem. E o pior, irmãos, são pessoas que estavam seguindo o evangelho anos após anos numa igreja séria, deixaram a igreja séria para seguir um líder que nem sabe que eles existem. E sabe o que esse líder disse? Eu assisti, ele falando sobre batismo. Olha, batismo não tem problema, qualquer pessoa pode se batizar. Se a pessoa tiver amaziada pode se batizar, se estiver fumando pode se batizar, se estiver bebendo pode se batizar, não tem problema o batismo. Venha como está. Ou seja, o
Que tipo de evangelho é esse, irmãos? Nós sabemos que o batismo não salva, é verdade. O batismo é um ato de fé e é um testemunho público de uma mudança de vida. Quando uma pessoa ela quer passar pelo batismo, é porque ela quer mudar a forma como ela vinha tocando a sua vida. E se um líder diz que não precisa mudar nada, fica do jeito que está, o batismo está perdendo o significado. Por quê? Porque logo no início, quando João Batista começou a batizar, ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, para que pudesse ser salvos. E o próprio Jesus também pregava arrependimento. Irmãos, como que alguém pode falar que não precisa mudança, quando o próprio Cristo pregava arrependimento, quando o próprio João pregava arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de caráter, é mudança de atitude. Se não existe uma mudança de atitude, se a pessoa não quer resolver a sua vida, se a pessoa não quer abandonar o vício, qual o significado desse batismo? É apenas um banho cerimonial. Não quer dizer nada. Não está mudança nenhuma. Isso está sendo ensinado, não é só um, são vários líderes que dizem isto. E aí a igreja que prega o evangelho, a igreja que ensina a verdade, a igreja que se esforça para que haja uma mudança, para que as pessoas entendam que é necessário sim um arrependimento genuíno, porque o próprio Cristo pregou isto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como é que alguém pode falar em nome de Cristo e não falar de arrependimento? Mas irmãos, as portas abertas, venham e continuem do jeito que está. Não, as portas estão abertas, mas é para que venham e sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, a impressão que nós temos é que tem pessoas que querem ser melhores do que Deus. Quando Deus condena parte da humanidade, tem pessoas que, é como se dissesse assim: Deus, você está errado. Como é que o Senhor pode condenar parte da humanidade? Tem pessoas que querem ser melhores do que Deus porque eles são bonzinhos. Tudo pode, Deus. Como é que o Senhor coloca e vai excluindo as pessoas assim? Irmãos, a verdade, ela é luz. E a luz não combinam com as trevas. Nós não temos que nos deixar envolver com o mundo. João estava explicando exatamente isso. Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo. Ou luz, ou trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Não tem meio termo, irmãos. Então, muitos que querem ser bonzinhos, que não falam a verdade para alcançar um grande número de pessoas, estão servindo como falsos profetas, estão servindo como aqueles que enganam a muitos, levando pessoas a continuarem sem arrependimento, sem mudança de vida. Então a luz, ela resplandece, e a luz mostra tudo aquilo que precisa ser alterado. Sem mudança, irmãos, sem mudança, não vai acontecer a transformação. Uma coisa leva a outra. O segundo ponto no verso 7, ele diz: manter comunhão. Para mantermos comunhão, deve haver negação de nossas vontades e direitos para que o bem maior prevaleça. É tão confortante quando podemos exercer amor genuíno, pois o amor, segundo João, lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Do que é que João estava falando? Ele estava falando, irmãos, de algo que aquela comunidade estava vivenciando, e alguns cristãos
diferente de nós, que não temos perseguição no nosso país, estão vivenciando. Algumas pessoas, eles sabem que podem ser presos. Alguns cristãos, eles sabem que podem passar pela morte, que podem ser apedrejados, que podem ser queimados vivos, mas o amor que eles têm por Cristo faz com que o medo seja tirado do coração deles. É disso que ele está falando, que o amor lança fora todo medo, mas o medo é para quem está correndo o risco de morte. Eu e você não temos medo e risco de morte no nosso país. Pelo menos por enquanto. Pode ser que mude. Mas em alguns lugares isso é real. Em alguns lugares, a vida de algumas pessoas, ela corre risco de morte só pelo fato de saberem que ele é um evangélico e é um cristão. E alguns, irmãos, morrem e não negam a fé. E isso há séculos cristãos vêm morrendo e não negam a fé. Porque o conforto, ele vem da parte do Senhor. O medo de passar, o medo de sofrer, o medo de ser morto, ele é tão ínfimo em relação a tudo aquilo que o Senhor promete, que as pessoas, elas, em alguns períodos da história da igreja, alguns iam para a morte cantando. Você tem testemunho de pessoas que eram levadas para o Coliseu, e ali soltavam as feras para devorarem os cristãos, e os cristãos se reuniam e cantavam, enquanto as feras vinham sobre eles e dilaceravam, e eles estavam cantando e louvando a Deus. Não saíam correndo, não ficavam correndo como eles esperavam, que eles queriam que o público visse os cristãos correndo desesperados, mas os cristãos estavam ali envolvidos na graça, no poder da unção, que eles nem enxergavam o leão, eles estavam olhando o trono, estavam vendo o Cristo ascendendo nos céus, estavam vendo a glória de Deus, então eles cantavam, louvavam a Deus, enquanto as feras o devoravam, e o povo via ali os cristãos, ao invés de se desesperarem, gritarem, não, eles exaltavam o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Então quem ama verdadeiramente a Cristo não tem medo de pregar o Evangelho, não tem medo de levar as boas novas, não tem medo de ter uma vida lavada, consagrada, de não comungar com o pecado dos outros, não tem medo de ser o contra, não tem medo de falar das verdades. Porque se nós quisermos agradar o mundo, irmãos, estaremos sendo inimigos de Deus. Então a igreja verdadeira é a igreja que se coloca a favor da verdade. Não comungamos com as coisas que o mundo acha que deveria estar ou fazer parte do nosso meio. A verdadeira luz nos guia a toda a verdade. Comunhão com os santos, não comunhão com o mundo. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Simples assim. O terceiro tópico, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus faz muito mais que perdoar. Ele apaga todas as manchas. Ele nos purifica. Santificação, irmãos. Buscar ao Senhor, ser santos e limpos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. A santificação é um processo. Sermos santificados é um processo. O sangue de Cristo já nos purificou do pecado, mas nós precisamos ser lavados. É isso que ele disse para os seus discípulos. Vocês já estão limpos, só precisa agora lavar os pés. Para quê? Para serem purificados todos os dias. A limpeza já veio sobre nós, o sangue de Cristo nos purificou, mas todos os dias precisamos ser lavados os nossos pés e lavarmos os pés uns dos outros. O que significa isso? Humildade, mansidão, longanimidade, tratar os irmãos como superiores a nós mesmos. É interessante como esse trabalhar do Espírito Santo muda as nossas vidas. Imagine, irmãos,
qualquer pessoa que veste uma roupa clara, uma roupa branca, tem muito cuidado para não sujar. Uma pessoa que está com uma roupa clara não senta em qualquer lugar. A pessoa vai olhar primeiro para ver se o banco está limpo. Não vai encostar em qualquer lugar porque não quer se sujar. Olha para as mãos antes de colocar a mão no bolso, porque se tiver com a mão suja não vai pôr no bolso. Porque a pessoa quer se manter limpo. Mas quem está sujo, pouco importa se está o lugar sujo. Quem está sujo, pouco se importa se a mão está suja. Quem anda sujo, pouco se importa se vai sujar mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais, santifique-se mais, purifique-se mais. É isso que a Bíblia nos orienta. Porque quem lava-nos, quem nos purifica, é o sangue de Cristo Jesus. Ele lava toda a mancha. Ele limpa o nosso coração. A igreja cristã, ela busca purificação. A igreja cristã busca pureza. A igreja cristã busca estar limpo, com as vestes limpas. Por quê? Porque nós queremos agradar ao nosso Senhor. Nós queremos agradar ao nosso Mestre. O autor João expressa os seus votos de alcançar os irmãos limpos e saudáveis espiritualmente. A igreja atual também busca uma vida em conformidade, em paz. Ele diz aqui: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós sabemos que nós pecamos, mas também entendemos que o Senhor nos purifica todos os dias. E é por conta disso que nós entramos na presença do Senhor, buscando esse perdão, buscando a purificação, buscando a comunhão, para que nós sejamos, irmãos, recebidos pelo nosso Senhor. Então, vamos nós participar do corpo e do sangue de Cristo, como homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ter temor a Deus, não participar do sangue e do corpo de Cristo de qualquer forma. Nós buscamos a santificação, buscamos a conformidade. Por quê? Porque nós entendemos que isso aqui é coisa séria. Não levamos na brincadeira o sangue de Cristo, muito menos o corpo de Cristo. E nós sabemos que isso é coisa séria. Então, irmãos, vamos nós, cada vez mais, nos purificarmos e consagrar a nossa vida, porque vale muito, irmãos, vale muito a pena nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Ele se agrada disso, irmãos. O Senhor se agrada dos seus santos. Como é agradável ao Senhor a vida dos seus santos, a invocação dos seus santos. E é Ele que purifica-nos de todo pecado. Nós vamos agora para a ministração da